Olá, tudo bem? Espero que sim. SNEL 11, pessoal. Saiu ontem o relatório gerencial do mês de junho de 2025 e não temos boas notícias, pessoal. Dividendos em risco já para o próximo mês. Será? Vamos ver o que o relatório está falando lá para entender como é que está a situação atual aí do SNEL 11. Vamos lá, então. Antes do relatório, pessoal, vamos aqui os números atuais aqui do SNEL 11. Ele está cotado, então, dia 25 de julho a R$ 8,48. Está com PVP de 1,05, ou seja, ele está com ágio, né, mais caro do que vale em 5%. Seus dividendos em maio pagou 10 centavos, em junho 10 centavos, em julho também 10 centavos. Ele pagou dia 25 de julho, data com no 10º dia útil de cada mês. Pessoal, enquetezinha rápida aqui do vídeo. Você investe nesse fundo imobiliário SNEL 11? Se digite 1, se não, digite 2. Aqui temos o gráfico da cotação padrão desse fundo imobiliário. A gente vê que desde 2024 aqui ele vem se mantendo aqui entre R$ 8 e R$ 9, né? Então é um fundo que ele tem uma volatilidade bastante pequena comparado com os outros fundos, né? Que tiveram realmente no final do ano passado aqui uma queda grande. Esse aqui vem se mantendo, né? Realmente pouca volatilidade aqui. Bem interessante esse fundo aqui. Lembrando que o SNEL 11, pessoal, foi considerado o melhor fundo imobiliário do ano passado, né? Com a maior rentabilidade. É um fundo que cabe realmente a gente acompanhar de perto aqui. Temos aqui o gráfico da distribuição de dividendos, né? Então realmente é um reloginho, né? Entregando dividendos aqui de forma consistente, muito previsível aqui por enquanto, né? Esse fundo imobiliário. A rentabilidade atual desse fundo, então, dividindo o dividendo pago, que é 10 centavos, dividido por 8,48, que é a cotação atual, está dando 1,18% ao mês, pessoal. Lembrando que ainda é isento de imposto de renda, né? A rentabilidade dos dividendos aqui de fundos imobiliários. Fazendo a conversão dessas taxas, então, esse 1,18% ao mês equivale a 15,12% ao ano, pessoal. E isento de imposto de renda, né? Comparando, por exemplo, com o CDB, que rende 100% do CDI, teríamos hoje, então, 14,9% menos 15% de imposto de renda. Se deixar aplicado nesse CDB por 2 anos, nós teríamos aqui 12,66% ao ano, que dá equivalente a 1% ao mês, né? Comparando, então, os dois aqui, o SNEL 11 ainda está na frente em 0,18% com relação a esse CDB, né? Fazendo uma comparação, então, aqui de um investimento de R$ 10 mil aqui no SNEL 11 ou nesse CDB, nós teríamos que, no final de 10 anos, esses R$ 10 mil teria se transformado em R$ 40.865 no SNEL, contra R$ 33.003 no CDB. E em 20 anos, esses R$ 10 mil teriam se transformado aqui no SNEL em 167 mil contra 108 mil no CDB. Então a gente vê, pessoal, né, que no médio e longo prazo aqui, né, esse 0,18% a mais aqui no investimento no outro dá uma diferença significativa. Praticamente aqui R$ 60 mil a mais aqui no SNEL, né? Lembrando que essas taxas aqui são taxas atuais, né? E sabe também que no médio e longo prazo essas taxas elas não permanecerão as mesmas, com certeza, né? Então, só para a gente ter uma ideia mesmo. Vamos lá então ao Magic Number, pessoal. Antes de mais nada, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos em busca de 2 mil inscritos aí. Estamos quase chegando lá. Conto com vocês aí. Bom, pessoal, o Magic Number, então, o que ele é mesmo? Né? A quantidade de cotas que eu tenho que ter de um fundo imobiliário para que no próximo mês, somente com os dividendos pagos, eu já consiga comprar mais uma cota, né? Assim eu faço aquela bola de neve crescer cada vez mais com o poder e o auxílio dos juros compostos. Então, nesse caso aqui, então, nós temos 8,48 dividido por 0,1, o que dá, então, 85 cotas. 85 cotas eu tenho que investir R$ 720,80 para comprar 85 cotas, né? E no próximo mês já posso comprar mais uma cota somente com dividendos que serão pagos com essas 85 cotas que eu comprei agora. Vamos avançar então lá para o relatório gerencial que saiu na data de ontem, dia 24 de julho, para entender como é que está a situação atual aí, as perspectivas aí no curto prazo, principalmente aqui para o SNEL 11. Ei, rapidinho aqui, tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like, simples assim. Isso me incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos, então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo, então. Ok, pessoal, vamos ao relatório, então, do SNEL 11, referente ao mês de junho de 2025. Foi publicado ontem, dia 24 de julho. Então, rapidamente aqui, esse fundo aqui teve início em 2022. Ele cobra uma taxa de administração e gestão de 1,2% e uma taxa de performance de 20% do que exceder aqui o IPCA mais 7% ao ano. Destaques aqui do relatório, né, no mês de junho. Então, distribuiu 10 centavos por cota. Lucro acumulado, pessoal, isso aqui é um problema, olha só. 0,004, praticamente zerado aqui com relação ao lucro acumulado. Então, não tem uma reserva nenhuma. Ele tinha 7 centavos no mês passado, agora está abaixo de 1 centavo. Tá? Então, reserva zerada aqui do fundo, tá? Dividendo anualizado, 15,12%, como já vimos anteriormente, né? Cota patrimonial dele, R$ 8,12, cota de mercado, R$ 8,47, final de junho. Hoje está 8,48, quase a mesma coisa, né? Então, PVP aqui de 1,04, hoje está 1,05. Então, está entre 4% e 5% acima do valor patrimonial, né? Patrimônio líquido dele, R$ 311 milhões. Então, ele traz aqui algumas informações aqui importantes, vamos passar aqui rapidinho, olha só. Ele diz que agora, então, a ANEEL acionou a bandeira vermelha, patamar 1, onde os consumidores passarão a arcar com um acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh de energias consumidas. Como o fundo ele vende energias, né? Energia elétrica, então isso acaba ajudando o fundo, né? Concluímos ao longo do mês de junho algumas realocações contratuais dos ativos de Petrolina e Itabira.
Então, basicamente foi a saída da Lemon em relação a 50% do empreendimento e já foi ocupada então pela Seta Energia, por meio de um contrato na modalidade Take or Pay, né? Take or Pay é aquele que você paga independente se gerar ou não, né? Então é uma receita certa para o fundo. E já na usina de Itabira houve uma rescisão antecipada do contrato com a CM1, inclusive com um pagamento de multa rescisória, e o empreendimento foi logo já realocado também para a Serena Energia, né, na modalidade compensada. Modalidade compensada, então, é aquela que ela paga somente pelo consumo da energia que foi utilizada. Aí o seguinte, pessoal, aqui já começa a ter uma questão importante aqui, vamos já abrir um parênteses importante aqui, olha só. Dia 30 de junho, recebemos a devolutiva da CEMIG informando que a conexão do projeto São Bento Abade havia sido liberada, com vistoria prevista para o dia 15 de julho. Então, caso a vistoria ocorra conforme o cronograma informado, a expectativa é que o empreendimento seja conectado ainda no mês de julho. Então, nós sabemos que tem 2 usinas da segunda emissão de cotas que ainda não foi conectada no sistema elétrico. Uma delas é essa aqui, a São Bento Abade, que aparentemente então, já está tudo ok. Vistoria vai ser feita agora, foi feita agora no mês de julho, dia 15 de julho, não sabemos como é que ficou, né, se já foi, se está tudo ok ou não, isso não está informado aqui, deve aparecer no próximo relatório. Mas, lembrando aqui, pessoal, já vamos deixar claro aqui, que existe outra usina também que não está conectada ainda, que é a usina Liberdade. Essa usina Liberdade, esse relatório, pessoal, ele simplesmente ignorou essa usina Liberdade. Lembrando que ela é uma usina com capacidade instalada de 7 megawatts. É uma das maiores usinas aqui do fundo. Essa usina ela já está pronta já há bastante tempo, desde janeiro, fevereiro do ano. E ela está ainda em fase de homologação de licença ambiental, está em fase também, eles precisam de uma autorização para a travessia dos cabos na rodovia. E simplesmente esse relatório ignorou totalmente essa usina, não trouxe informação nenhuma dela. Isso é estranho, né? Nem para dizer, olha, continua no mesmo estado que estava no mês anterior. Nada, não informaram nada com relação a esse relatório. Isso não é algo bom para o fundo, para a gestora, né? Porque está faltando aqui transparência nessas questões do fundo. Sabemos que é algo bastante preocupante que está acontecendo com essa usina Liberdade lá, tá? Então, uma usina que não tem nem licença, não tinha até o mês passado nem licença ambiental, certamente não deve ter ainda, né? Porque eles não falaram nada aqui, tá? Abandonaram as informações dessa usina. Isso é preocupante, pessoal. E traz aqui embaixo sobre a tese de investimentos, pessoal. O SNEL 11 é um fundo considerado imobiliário, porém ele é quase um fundo de infraestrutura, que ele mexe com energias renováveis, né? Aqui especificamente com energia solar fotovoltaica. Então, ele compra usinas, ou ele constrói uma usina solar fotovoltaica e ele aluga para empresas que queiram reduzir os seus custos com energia elétrica, né, nas suas operações. Basicamente, essa é a tese de investimentos aqui do SNEL 11. Pessoal, temos aqui a carta do gestor, então. Vamos abreviar algumas coisas que já foram faladas lá no resumo inicial, né? Aqui ele mostra, então, a nova exposição por inquilino, né? Nuvem 42%, Matrix 15%, Safira 5%, Lemon 4%, Serena 5%, Seta 4%, Nova Energia 2%, e Indefida ainda 23%. Aqui, pessoal, agora que nós vamos começar algumas questões aqui que está me preocupando. Ele fala o seguinte: a partir desse relatório passaremos a divulgar a geração consolidada do portfólio com base na produção mensal total de energia em megawatt-hora. Complementarmente, incluímos o indicador de megawatt por megawatt de pico, que mede a eficiência média da geração do portfólio em relação à sua capacidade instalada. Esse índice permite avaliar a performance operacional de forma agregada, mantendo a objetividade e facilitando o acompanhamento e evolução dos resultados ao longo do tempo. Aí é o seguinte, pessoal, vamos dar uma opinião aqui particular, tá? Megawatt-hora por megawatt de pico, uma que é o seguinte: megawatt de pico é uma grandeza analisada que não faz muito sentido em energia solar fotovoltaica, porque quando se fala em megawatt de pico, o pico de geração de uma energia de uma usina solar acontece em pequeno espaço de tempo no decorrer do dia. Geralmente lá entre meio-dia e 1 da tarde, que é a hora que o sol está a pino mesmo, né? Onde eu tenho a maior incidência de radiância sobre os painéis, radiância solar sobre os painéis. Esse é o momento que eu tenho a maior geração possível. Só que esse momento acontece às vezes em 10, 15 minutos no máximo no dia. Depois o sol vai se movimentando já, né? A Terra se movimenta e tal. O que acontece? A geração começa a cair. Então o pico é 10, 15 minutos. Então não tem como eu fazer uma análise com o pico, na minha opinião, certo? Então esse dado aqui, megawatt-hora barra megawatt de pico, não sei se é interessante, tá? Mas o que eu sugiro aqui que poderia ter nesse gráfico aqui também? Nos gráficos anteriores sempre tinha isso aqui, ó, a geração efetivamente gerada e o esperado de geração em megawatt-hora. Talvez colocar mais uma coluninha aqui, o que era esperado, né? Porque agora ele está somando aqui todas as usinas dele no único gráfico. É interessante isso aqui, com certeza é. Mas eu acho que é uma informação mais interessante, porque a gente vende de energia é o megawatt-hora. Então, e já tem-se o esperado, eles sabem quanto é que é o esperado.
Quando tu dimensiona uma usina solar fotovoltaica, tu já sabe quanto é que ela vai gerar por mês, já considerando a região que ela está instalada, porque lá naquela região ele já tem um estudo da questão da irradiância solar, então ele sabe que essa usina aqui ela vai gerar 10, 15, 20 megawatt-hora de energia no mês, eles sabem disso. Então esse dado pode ser colocado aqui. Aqui só tem aqui, ó, a geração consolidada, né? 4.289 megawatt-hora que foi gerado. Então podia ter aqui do ladinho quanto é que é o esperado para essa usina. Porque esse dado aqui de megawatt-hora barra megawatt de pico, isso aqui não faz muito sentido, tá? É um dado que não tem relevância. Acho que essa parte preta aqui, ó, podia tirar e botar aqui o que tinha nos outros gráficos lá, que é a geração esperada. Pronto, isso é o suficiente. Isso aqui nem vem ao caso, como eu falei para vocês ali, né? Pessoal, semana passada agora entrou a toque de caixa aí, numa urgência danada aí, mais uma emissão que seria a quarta emissão, tá? Nós vamos gravar um vídeo especificamente para falar sobre essa quarta emissão, tá, pessoal? Vai ficar um vídeo muito grande aqui. E talvez, pessoal, nesse portfólio geral aqui, incluir também uma estimativa de energia gerada em reais, efetivamente, né? E de faturamento. Eles também têm isso aí, certo? Até para ver se essas usinas aí realmente vão estar se pagando lá na DRE do fundo, né? Para saber se realmente esses 10 centavos que eles procuram estar pagando sempre aí, se isso é algo que se sustenta no decorrer do tempo, tá? Então, essa parte até hoje eles nunca colocaram aqui no relatório. É interessante que tivesse. A questão realmente, ó, a energia gerada em megawatt-hora e também quantos mil reais, ou quantos milhões de reais ele está gerando com essas usinas aqui. Isso era interessante ter no relatório, e não tem, tá? Ele fez esse novo gráfico aqui, achei que é legal também, a geração por ativo, né, em megawatt-hora. Então, olha só, a montada 168 megawatt-hora, Itabira 349, a maior aqui, com 744, é Petrolina, tá vendo? Aí diz o seguinte, pessoal, projetos sem destaque. Ele fala o seguinte, Sanremo 1 e 2. Sanremo 1 e 2, mês passado teve problema aí com queima de um transformador, então aí foi alugado um novo transformador, esse transformador então foi comprado, né, então ele foi adquirido, deve ser entregue agora no mês de agosto, tá? Então ele deve trocar, né, esse transformador que está alugado, botar o transformador novo. Aí já dá para ver aqui o que aconteceu aqui, ó. A produção aqui já voltou ao normal, né? Tá vendo aqui, ó. Mês passado só produziu 293 megawatt-hora de energia, agora produziu 612, né? Então já voltou praticamente aqui. Isso que eu falei aqui para vocês, pessoal, lá naquele gráfico anterior, né? Nesse gráfico aqui, ó. Eles podem trazer esse gráfico aqui. Olha só que interessante isso aqui. Ele tem o que aqui? A energia gerada, em megawatt-hora, e aqui é a energia esperada. Então, essas duas colunas aqui tinha que aparecer aqui, ó. Esse megawatt-hora barra megawatt de pico não quer dizer nada, pessoal. O que importa é isso aqui, ó. Tá? Na minha opinião, essas as duas colunas que deviam ter naquele gráfico lá de cima, que é o gráfico total, né? De todas as usinas. Isso é o que está faltando lá. Depois ele traz aqui com relação à Petrolina 1 a 4. Lembrando que a Petrolina é a maior usina, né? Hoje com relação à geração. Então ele fala o seguinte, no mês de junho foi celebrado um contrato com a 3P Energia para implementar melhorias técnicas na usina fotovoltaica. O desempenho abaixo do esperado no mês pode ser atribuído a paradas programadas. Então eles vão estar fazendo manutenção, troca de alguns módulos que estão trincados, enfim. Normal, né, pessoal? Manutenção tem que acontecer. O gráfico também mensal aqui das usinas de Petrolina, onde ele está mostrando aqui, tá vendo? Ó? Ele vinha até o mês de abril sempre gerando acima, né? E nos dois últimos meses gerou abaixo, tá vendo aqui? Ele estava previsto 761 megawatt-hora de energia gerada, gerou só 744. Então, eles estão fazendo essa vistoria, essas revisões, troca de alguns módulos que estão trincados, rachados, né? Então, eles pretendem melhorar e voltar isso aqui também, né? Lógico, tem questões também de radiâncias, né? Às vezes muita chuva, o tempo fica nublado, gera menos também, né? Mas eles já viram que tem problema e estão tentando melhorar. Tá vendo aqui o gráfico de novo? Ó? Esse é o gráfico que tem que ter, pessoal. É o gráfico que tem a energia gerada e a energia esperada que seria gerada. Tá? Então, isso é o que tem que ter naquele gráfico lá de cima. São Bento Abade, eles vão estar fazendo a vistoria agora dia 15 de julho. Deve ter feito já, né? Pela data de hoje. E, pessoal, e a usina Liberdade simplesmente não foi citada no relatório, ninguém fala nada, como é que está a questão do licenciamento ambiental, se o Estado já autorizou a travessia dos cabos na rodovia, não falaram nada, pessoal, mais nada. É uma usina gigante, tá? Uma usina de 7 megawatts de energia de potência instalada, tá? Então, aqui ficou muito feio para a gestão aqui, tá? Deviam ter falado, comentado, ó, usina Liberdade continua igual, sem posição. Pronto, pelo menos isso, né? Agora, deixar no vácuo assim, ficou feio isso aqui. Vamos lá, então, o resultado no caixa. Então, no mercado secundário, as cotas do SNEL foram de 8,58 no fechamento de maio para 8,47. Então, teve uma quedinha, né? Em torno aqui de 0,12%. A máxima foi 8,59, máxima cotação, e a mínima 8,47, dentro do mesmo caso de junho, né? Com relação ao SNEL versus, por exemplo, o CDI, ele continua ainda na frente, né, pessoal? O número de cotista voltou a subir forte. Então, aqui, ele tinha caído um pouco aqui no mês de março, né?
voltou já no mês de maio e agora forte de novo, né? Quase 3 mil cotistas a mais aqui. A cota patrimonial versus a cota de mercado, ela está já estreitando bem essa diferença aqui, né? Está realmente quase chegando aqui no seu preço justo. Ainda tem um ágio aqui, né, de 4 a 5%. Um yield aqui, como já vimos ali, né, de 15,12%, que é o que nós acabamos de ver ali anteriormente também. Agora aqui, pessoal, que preocupa muito aqui, muito. Olha só. Mês de junho, ótimo, teve um aumento novamente aqui da receita por locação de usina solar fotovoltaica, né? Lógico, é o que nós esperamos, né? Ele comprou mais usinas da terceira emissão, então tem que começar a aumentar isso aqui. Por outro lado, o que aconteceu? Ele não tem mais aplicação financeira e movimentação de caixa, bem pouco, né? Olha só. Saiu de 1.192.000 para 72.000, né? Lógico, porque ele usou a grana que estava investida, né, em renda fixa, por exemplo, comprou as usinas, né? Então agora não tem mais essa receita aqui, vai tender cada vez menos, né? E ele teve quanto, pessoal? Olha só de receita. 1.941.000. As despesas aqui, ele baixou um pouquinho, né? Não teve tanta despesa não recorrentes aqui, mas aumentou as despesas aqui do fundo, agora porque agora tem mais usina também, certamente tem mais despesa também, né? Então saiu de 420 para 560 mil. Um resultado, pessoal, olha só, um resultado no exercício aqui de 1.269.000. Complicado, né? Mês anterior, 2.172.000, porque tinha muita aplicação, movimentação de caixa aqui, né? Aplicação financeira aqui, né? Esse mês já não teve. Então, olha o que acontece aqui. Vamos tentar entender isso aqui. Ele tinha, pessoal, no mês anterior, 7 centavos por cota de reserva. Ele teve um resultado agora no exercício de 1.269.000. Então, no mês anterior, ele tinha um resultado não distribuído de 4.381.000, que equivale a 7 centavos aqui por cota, certo? O que ele fez agora? Ele teve que usar essa reserva toda, praticamente zerou a reserva, usou os 7 centavos para pagar 10 centavos, pessoal. Olha que coisa estranha. Então, ele pagou 10 centavos, mas ele usou da reserva não distribuída que ele tinha em caixa, 7 centavos. Ou seja, praticamente ele gerou só 3 centavos aqui. O que aconteceu? Zerou a reserva e olha o que ficou de reserva agora aqui. Menos de 1 centavo, 0,004 centavos aqui. Então, menos de 1 centavo aqui ele tem de reserva, ou seja, não tem reserva nenhuma mais. Ele vem tendo receita muito baixa, pessoal. Então, eu fiz umas observações aqui, ó. Para ele pagar esses 10 centavos, pessoal, ele tem que ter no mínimo, um resultado de 3.833.000, que é o que ele está fazendo aqui, né? Um resultado já líquido, né? Tirando as despesas, tudo. Hoje, ele teria que aumentar a receita, pessoal, de 1.941.000, que é o que ele está dando hoje, para 2.563.000, mantendo essa mesma despesa aqui. Para ele conseguir esse resultado aqui, então, pessoal, tá muito difícil ele manter esses dividendos no próximo mês, tá? Agora eu já vou dar um spoiler aqui, tá? Eu vou ter que gravar um outro vídeo na semana que vem para falar sobre isso. Colocou em toque de caixa aí uma nova emissão de cotas, a 4ª emissão, pessoal, tá? Acreditamos que essa grana que vai entrar da próxima emissão, certamente a hora que entrar essa grana, ele vai fazer o quê? Ele vai alocar isso aqui em caixa, uma aplicação financeira, para conseguir, no curto prazo aqui, continuar pagando esses 10 centavos, tá? Nós vamos entender certinho a nova emissão, como é que vai ser, para entender. Mas hoje, pessoal, a situação é essa aqui. Ou seja, a receita tem que subir de 1.941.000 para 2.563.000. É algo assim, praticamente impossível para acontecer isso de um mês para o outro, pessoal. Então essa é a situação atual aqui do fundo. Realmente preocupa bastante. No mês que vem, eu não creio que ele vai aumentar tanto assim, de 1.800.000 para 2.500.000 que ele precisa aqui para manter, né, esse pagamento de 10 centavos. Então, praticamente, essa nova emissão, eu ainda não me apropriei exatamente aí sobre a nova emissão, tá? Mas é a nova emissão que pode tentar segurar esses 10 centavos. Eu não sei se vão conseguir ainda, pessoal, tá? Eu vou gravar um próximo vídeo aqui, porque vai ficar muito grande esse vídeo aqui, tá? Então, vamos ficar atentos, tá? Realmente uma situação bastante complicada, porque tá aqui, ó. Para ele distribuir 10 centavos, ele tem que ter um resultado de 3.833.000. Ele está tendo de resultado, efetivamente, aqui, 1.269.000. Então, é muito difícil a situação do fundo agora. Tá? Vamos ver o que vai acontecer, né? Com essa nova emissão, se isso vai dar fôlego aqui para o fundo voltar a pagar esses 10 centavos. Tá? Mas realmente está num momento bastante complicado aqui o fundo. Vamos dar continuidade aqui? Olha só, aqui como eu falei, ó, questão de reserva, né? Lucro acumulado. Olha só, em março tinha 30 centavos. Em abril, 11 centavos. Em maio, 7 centavos. E agora zerou, né? Não tem nada aqui, abaixo de 1 centavo, né? Então, praticamente ele usou 7 centavos, pessoal, para conseguir manter esses 10 centavos. Ou seja, ele está gerando quase 3 centavos apenas de resultado efetivo ali. Então, uma situação bastante complicada e não tem perspectivas boas para o próximo mês, tá? Vamos ver como é que vai ficar essa questão da nova emissão, tá? Vou gravar um vídeo na sequência aí para vocês terem, né, um segundo vídeo aqui com relação à questão da emissão especificamente, tá? A gente vê, pessoal, aqui o resultado mensal detalhado por cota, né? Com relação aqui à geração da usina solar fotovoltaicas, aqui, ó, tá 4,9 centavos, é o que ele está gerando de caixa aqui, uma despesa de quase 2 centavos, né, 1,8 centavos, né, então realmente, para manter, pessoal, esses 10 centavos aí, vai ter que fazer quase que milagre aqui, tá?
Vamos ver como é que vai ficar para o próximo mês, tá? Bastante difícil mesmo a situação do fundo aqui, tá? Aqui a gente vê o novo portfólio já com as usinas da terceira emissão, né? Ficou bem diversificado. Certamente vai ficar mais diversificado ainda com a usina da quarta emissão, né? Temos aqui, pessoal, né, o detalhamento das usinas solar fotovoltaica. Temos aqui, então, as duas que ainda estão em fase de conexão. Como falei para vocês, né? São Bento Abade aqui, ele falou que está ok, que eles devem estar, então, agora em julho, fazendo aqui a parte final da homologação na concessionária, né? E a Liberdade aqui, ó, aqui aparece a Liberdade, tá vendo, ó? Simplesmente não tem prazo nenhum. E olha só, pessoal, uma usina de 7 megawatts de pico, né? Pode ver que é uma das maiores que tem aqui, né? Ela junto com a São Bento Abade aqui e a Mundo Melhor são as maiores, tá vendo? Então, até agora, somente a Mundo Melhor, né, que é a usina da segunda emissão, que entrou em funcionamento. São Bento Abade agora, que vai ser homologada, e a Liberdade, como falei para vocês, ficou no vácuo nesse relatório aqui, tá? Não tem informação nenhuma da usina Liberdade. Acho que a gestora devia se manifestar, né, com relação a isso aqui, né? Depois aqui, pessoal, ele traz aqui uma exposição por tipo de ativo, né? Então, já tem 70% aqui alocadas em usinas solar fotovoltaica, 27% ainda em CRIs e tal. Em caixa aqui pouco, 3%. Depois aqui a exposição por distribuidora, né? CEMIG 37%, Light 25%, Equatorial 23%. Exposição por vencimentos são vencimentos aqui de longo prazo, né? O que já está aqui colocada no caso, bem interessante. Ok, pessoal, resumindo aqui, né? Fundo, acho que ele está num momento mais crítico aqui, desde a sua criação. Ele queimou 7 centavos, pessoal, praticamente, para entregar 10 centavos. Ou seja, ele só gerou 3 centavos efetivamente aqui líquido, tá? Realmente muito difícil para o fundo, tá? Vamos ver se essa emissão que ele está fazendo vai ser suficiente para ele conseguir, no tempo correto, trazer grana para conseguir manter esses 10 centavos, tá? Porque realmente, se permanecer como está, se não fosse essa emissão que eles estão fazendo agora, que ainda é algo bastante crítico, né? Que na última emissão eles já não conseguiram tudo que eles tentaram emitir de cotas. Então, vamos ver o que vai acontecer. Realmente, um fundo, um momento bastante difícil aqui. Mostra aqui o lucro acumulado, né? A reserva zerada praticamente, né? Não tem reserva nenhuma mais. A grana em caixa aqui está dando R$72 mil apenas de resultado aqui, né? Com aplicação financeira aqui, realmente praticamente nada, né? Então, uma usina com uma potência instalada grande, 7 megawatts de pico, sem nenhuma informação nesse relatório, simplesmente abandonaram, não falaram nada, realmente ficou bastante ruim aqui a situação do fundo, tá? Vamos acompanhar, pessoal, tá? Na próxima semana eu devo gravar mais um vídeo com relação a essa nova emissão de cotas, tá? Para ver quais as perspectivas aqui e se vale a pena ou não, né? Entrar nessa nova emissão de cotas aí, ok? Então, pessoal, mais uma vez aí, peço que vocês se inscrevam no nosso canal, comentem aqui embaixo também, vocês investem no SNEA 11, pessoal? O que vocês estão achando, então, dessa situação atual do fundo, pessoal? Comente para nós aqui. Então, peço mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal, curta, comente, compartilhe, até o próximo vídeo, muito obrigado.